E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O Brasil está experimentando uma época de relativa estabilidade econômica e alguns empregos formais foram criados, mas isso não faz a diferença, porque a maioria dos empregos no Brasil não são formais. Alguns empregos formais foram criados, mas nem de longe para recuperar o que se perdeu nos últimos tempos. O desemprego continua muito alto no Brasil, mas o desemprego oficial. O desemprego verdadeiro é colossal. Digamos assim, 13 milhões de pessoas desempregadas oficialmente, aqueles que já tiveram emprego, que procuraram emprego nos últimos 15 dias, que são profissionais de carteira assinada, 13 milhões no Brasil. Mas desempregado, no modo geral, mais de 60 milhões. Então é muita gente e essa situação não está mudando significativamente. Foram criados uns pouquinhos empregos formais, no meu entender, mas por causa do fim do ano. Seria bom que o país estivesse num ritmo de recuperação, mas não há nenhuma perspectiva verdadeira, realista, embasada para que o país vá melhorar. Não tem como melhorar. Por outro lado, há muita preocupação, porque a instabilidade política é colossal. Numa época dessas, estando a 10 meses das eleições, não se tem a mínima ideia de quem pode ser presidente da República no próximo ano. O povo anda desinteressado de política, desacreditando nos políticos e com razão. E a previsão dos empresários, industriais, banqueiros, donos do capital, eles estão muito apreensivos. Por enquanto, estão ainda faturando com a situação do país. Mas agora há alguns outros indícios. Eu vejo uma notícia de que o presidente Evo Morales, da Bolívia, está um pouco apavorado, quer se reunir com o presidente Michel Temer para discutir a questão do gás. O Brasil, na recessão, diminuiu a compra de gás boliviano. Aliás, esse gás boliviano foi questão de corrupção na época de Fernando Henrique Cardoso. O Brasil tinha muito gás que podia ser explorado aqui, mas o Brasil foi investir na Bolívia, desenvolver o gás da Bolívia para depois comprar. O que passou por fora de corrupção e propina, a gente não sabe. Mas o fato é que o Brasil investiu lá, deixou de investir aqui no Brasil para explorar o gás que o Brasil tinha. Muito gás na época, e foi desenvolver o gás da Bolívia. A Bolívia lá pelas tantas, na época do Lula, deu um golpe, disparou o preço do gás. E aí complicou para o país. Atualmente o Brasil nem precisa tanto de gás, tem muito gás sobrando, não precisa comprar muito da Bolívia. Então está fazendo a coisa que é mais lógica, diminuindo a compra de gás. Isso está causando desequilíbrio, porque a Bolívia, por causa disso, sem trabalho nenhum da parte deles, se acomodou em faturar em cima do Brasil com o gás na época do Lula. Mas o PT, que favoreceu o Evo Morales, dono da Coca na Bolívia, exportador de coca para o mundo, pois agora eles estão sentindo que o Brasil diminuiu a compra de gás e eles estão querendo ver alguma coisa a fazer. Para nós é muito bom. O governo está fazendo isso não é porque é sensato e nacionalista, não. É porque está pressionado pelo capital internacional que não apoia seu Evo Morales. Entenda a situação. O presidente Michel Temer está fazendo o que é certo, não é porque ele quer fazer, não. É porque está pressionado
pelos empresários mundiais, os donos do capital internacional, que não gostam do comunismo lá do seu Evo Morales. Então eles estão pressionando o presidente Temer. Como o presidente Michel Temer não manda em nada, ele obedece às pressões que vêm sobre ele, então está fazendo o que, por coincidência, seria o melhor para o Brasil. Mas esta característica do presidente Temer tem trazido o governo até aqui. Ele trabalha muito nos bastidores, por detrás das paredes, debaixo dos panos, sorrateiramente a maneira de ele trabalhar, o presidente Michel Temer. Mas ele está tentando divulgar uma mensagem de otimismo. A reforma da Previdência, eles estão pressionando, ameaçando parlamentares, e só que o ano já está terminando, não tem mais votação nenhuma esse ano, não vão conseguir. Não há votos para aprovar uma reforma da Previdência. O que eles querem fazer é cortar mesmo direitos das pessoas, prejudicar, mas não vai dar para fazer isto. Quem está mandando isso é o bom senso. O Brasil não tem condições de sustentar tanta gente aposentada. E há muita gente aposentada fraudulentamente, que não trabalhou, não pagou, não contribuiu e se aposentou assim. O LOAS é uma enormidade. Gente que não trabalhou nada, não contribuiu nada e que recebe o LOAS, uma aposentadoria diferente. Isso é uma vergonha. Isso pesa muito e tem que diminuir de alguma maneira. Mas como não tem inflação, uma maneira de diminuir é com a inflação. Quando a inflação come, o governo não dá o reajuste todo da inflação. Isso é uma maneira de cortar, mas o Brasil está com inflação baixa, não porque se queira também não, é consequência da depressão que aconteceu. Agora, essa recessão, dizem que está controlada, mas o fato é que a inflação continua baixa por causa disso, mas vai aumentar um pouquinho, mas não dá para inflação cortar salários, mesmo porque existem leis que amarram, atrelam. Então tem que fazer uma reforma mais drástica para cortar direitos e não há parlamentares malucos para isso, para votarem a 10 meses das eleições contra o povo. Povo esse a quem eles prometem mundos e fundos. Como é que eles votam agora, a 10 meses das eleições, uma reforma drástica e daqui a 10 meses eles vão dizer que querem o bem do povo? Não dá, parlamentar não é maluco para isso. Então a maioria não vai aprovar reforma da Previdência nenhuma. E há muitos que estão dizendo, não, vai haver reforma da Previdência e o país vai melhorar. Se não houver reforma da Previdência, o rombo vai continuar, porque já é grande. E vai continuar maior ainda. Não tem condições de recuperação econômica para o Brasil. O futuro é triste, é negro, é terrível o futuro. Bom, outro fator é o seguinte: Lula está por aí, feliz, percorrendo o Brasil, lançando a candidatura dele. E comprando pesquisa para muita gente acreditar que ele está muito bem, que o povo gosta dele, coisa desse tipo. Mas a justiça, entendidos, fizeram uma previsão. Em Porto Alegre, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o supervisor do juiz Sérgio Moro, em Curitiba e responsável pela operação da Lava Jato, está trabalhando a 1000 por hora. Eles têm muitos processos. Só da Lava Jato foram cerca de 1000, mas eles já julgaram 2/3, mais de 600 processos já foram julgados. Eles estão apressando tudo para poderem julgar o Lula antes das eleições. Então, dentro de poucos meses, já vai sair uma sentença, segundo tudo indica, de condenação
para a prisão de Lula e, em segunda instância, ele já deve ir para a cadeia mesmo. Isso é uma das ações em Curitiba. Mas tem um monte de outras ações em Curitiba que o juiz Sérgio Moro está apressando também. Essas vão demorar um pouco mais para serem julgadas em segunda instância. Agora, o Lula também está bastante pendurado em Brasília, onde há lá o juiz Vallisley e outros juízes também que têm várias ações e eles já fizeram uma previsão. Em breve devem sair sentença de condenação do Lula à prisão em Brasília também. Pelo menos antes das eleições, 4 sentenças de prisão do Lula em Brasília. Agora, muito provavelmente, sempre se pode recorrer, essas sentenças não conseguirão ser julgadas em Brasília antes das eleições, mas as de Curitiba e Porto Alegre, com toda certeza, sairão antes das eleições. Ou seja, é muito provável, se a justiça é séria, como está demonstrando ser séria, e nós oramos por isso, pelo judiciário todo, em especial a ministra Carmen Lúcia, que representa todo o judiciário no Brasil como presidente do Supremo Tribunal Federal, nós cremos na seriedade. A procuradora Raquel Dodge, que foi colocada como para tapar alguma coisa, ela tem demonstrado que não quer tapar muita coisa não, que ela quer fazer justiça também. Então, a situação está para apurar o que foi denunciado. E como há fatos comprovados, o mais provável é que Lula vá para a cadeia no primeiro semestre do ano, bem antes das eleições. Isso vai desencadear problemas seríssimos no Brasil. As esquerdas, sem alternativas eleitorais, vai partir para a bagunça, a baderna. E o povo não está satisfeito. Os empregos não estão sendo criados, as indústrias não estão investindo, as empresas não estão investindo. Não tem como a economia melhorar dessa maneira. E sem reforma da Previdência, vai haver muito desânimo entre os investidores estrangeiros, que são verdadeiros abutres. Eles querem, mas desde que seja certo. Eles querem comprar na Bacia das Almas, ou seja, a preço de banana. Eles querem comprar coisas do Brasil, empresa do Brasil, desde que seja baratinho e que se garanta que o país tem viabilidade. Mas espera-se para o ano que vem um afundamento da situação econômica pelo aumento disparado da dívida, uma bagunça política muito grande e o recrudescimento dessa situação com a prisão de Lula. Tudo isso deve acontecer nos primeiros meses de 2018. Mas graças a Deus é para acontecer em 2017. E está o país chegando ao final de 2017 razoavelmente inteiro. É misericórdia de Deus. Quando a gente ora, Deus tem nos mostrado o seguinte, que o presidente da República está consultando feiticeiros, médiuns espíritas, está praticando ocultismo, ele acredita nisto. E, no entanto, ele está acreditando que são essas entidades que estão protegendo. Mas Deus nos mostra que Deus está cercando tudo isso e que, apesar do presidente estar dessa maneira, quem está no controle de tudo é o Senhor. No entanto, para arrematar essa reflexão, a situação do país economicamente está aparentemente equilibrada, porém, a situação para os crentes não está. A perseguição aos cristãos está aumentando em todas as áreas no Brasil. O desemprego entre os evangélicos está aumentando muito. O poder de influência dos evangélicos está diminuindo. As igrejas estão
entrando em crise econômica. A situação para os crentes está ruim e vai piorar, porque a crise do Brasil não é contra necessariamente o Brasil, é para despertar os que são povo de Deus no Brasil. Você entende isto? Porque a economia está aparentemente bem. Aqui está mal, está péssimo. Mas acontece que existe um Mato Grosso, um estado do Pará, onde as coisas fervilham. A produção agrícola, o agronegócio está de vento em popa, produzindo muito. E isso equilibra a situação ruim que está no nosso meio. Mas nós estamos vivendo aqui, não é lá no Pará, nem no Mato Grosso, não. Aqui a situação está ruim, a bandidagem está crescendo, o estado do Rio se afunda cada vez mais, está se afundando muito. A situação piora a olhos vistos no estado do Rio de Janeiro. A polícia está num desespero para tentar manter um pouquinho de aparência de ordem. A situação é ultra crítica no estado do Rio de Janeiro. E o povo de Deus já está no meio desse fogo cruzado. É contra o povo de Deus esse fogo. Deus está monitorando essa crise do Brasil contra o seu próprio povo. O desemprego entre os evangélicos está altíssimo. A pressão é grande sobre o povo de Deus. Este é o objetivo de Deus com essa crise. Eu vou repetir o que já tenho dito. Essa crise não é contra o presidente Temer, não é contra Lula, não é contra quem quer que seja de grande no país. Essa crise é contra os evangélicos do país, para se voltarem para Deus, para orarem, buscarem a face do Senhor e se arrependerem. Portanto, entenda, meu irmão, essa situação para você não se iludir. O país não está tão maravilhoso assim, não. Mas mesmo nessa média de situação do país, a crise é muito forte para quem é evangélico e vai aumentar. Vai aumentar.